Maravilha, gente! Parte 3 do vídeo, células procarióticas, as células diferentes. Então, até agora, a gente viu células eucarióticas. O que é eucariótica mesmo? Porta lá. Eucariontes, verdadeiro. Carion, núcleo verdadeiro. Os animais são eucariontes? Claro, olha aqui, ó, núcleo. Os vegetais são eucariontes? Claro, núcleo. Olha aqui o núcleo aqui, ó. E o núcleo dela tá aqui no caso, tá? Aonde que tá as outras? Membrana fica aqui, citoplasma é o gel que fica aqui dentro, o núcleo a gente acabou de ver, a mitocôndria tá aqui, ó, vermelhinha, o retículo tá aqui, ó, associado, o complexo de Golgi tá aqui, próximo ao retículo, e o ribossomo a gente tá uns pontinhos aqui que não dá pra ver direito, mas se eu não me engano é aqui. Então, eucariontes a gente viu até agora, que tem núcleo. As bactérias são células diferentes, porque elas são procariontes. Pro vem de primeiro, carion, núcleo, ou nós, né? Mas no caso aqui é núcleo. Então, ela não tem núcleo. Ela não apresenta o material genético concentrado em um núcleo. Então, o procarionte não apresenta compartimentos de organelas membranosas. Ou seja, você não vai encontrar mitocôndria, você não vai encontrar retículo, você não vai encontrar complexo de Golgi, porque são organelas membranosas. Lembra, ó? Olha aqui as membranas, ó, é como se fossem membranas dentro dessas organelas. Por isso elas não têm. Tá, mas outra coisa que não tem, como eu disse para vocês, não tem núcleo verdadeiro. Então o cromossomo, que é o DNA, ele está disperso no citoplasma. O material genético, aliás, ele está espalhado, certo? Ele está espalhado. Só está com uma cor diferente, só para vocês verem que é como se fosse vários fiozinhos. Né? Outra coisa importante, as bactérias são unicelulares, ou seja, são apenas uma célula, um único tipo de célula. Nós, os animais e as plantas também, constituem um conjunto de células que formam os tecidos, ó. Conjunto de células que formam tecidos. Por isso que nós temos órgãos, sistemas e nós somos um organismo pluricelular, com várias células. As bactérias não têm tecidos. As bactérias não têm órgãos, porque elas são unicelulares. Tá? Então olha aqui o material genético de novo disperso, eu falei de novo, né? O professor gosta de reforçar. E gosta de dizer em negrito, não apresenta núcleo. Tá? Eu deixo tudo bem mais do que explicado para não ter confusão. Bom, então como que é uma célula procarionte? Elas têm as mesmas organelas? Algumas. Porque lembra que eu falei que elas não têm organelas membranosas. Ok? Membranosas. Então, parede celular elas têm? Tem. Só que no caso dela não é igual à planta, que é celulose. É um outro açúcar, tá? Tem membrana? Tem. A única coisa membranosa que tem na bactéria é membrana. Só isso. Tem ribossomo? Tem, porque ela precisa de proteína. Tem citoplasma? Tem. Então olha só, tem 4 coisas em comuns, né? A diferença básica é justamente isso aqui, ó. O material genético disperso. Porque não tem núcleo. Beleza? Guarde isso no seu coração, que você vai ver isso a sua vida toda dentro de biologia, dentro de ciências. E tem gente até hoje que não sabe e já está no ensino médio. Então não seja como essa pessoa. Beleza, vamos ver alguns exemplos de células para dar uma quebrada, né, no nosso clima de nomes esquisitos. Bom, na página 115 vocês vão ver alguns exemplos, tá? A bactéria está na 114, se quiser voltar um pouquinho em vídeo. Nós temos algumas células como os glóbulos brancos que atuam na defesa do nosso corpo, tá? Nós temos células que fazem o transporte de oxigênio, né? Tem muito ferro, por isso que é vermelha. Até falei para vocês que não tem núcleo, né? São os glóbulos vermelhos, as hemácias. Elas são responsáveis por transportar oxigênio e levar o gás carbônico para fora do nosso corpo. Os espermatozoides e os óvulos, que são o que deram origem a gente, né, o A e o B,
são as células sexuais, né? Responsáveis pela produção. O 3A aí, ó, o óvulo, grandão, né? Aliás, opa, fiz errado. Na verdade, o óvulo é o B, né? O professor vai corrigir. Aqui é o B e o espermatozoide é o A. Deixa eu corrigir logo, né? O professor não gosta de ficar vendo nada errado. Então, 3A é o espermatozoide e o 3B é o óvulo. Tô arrumando. Arrumado. Beleza, simbora. O último, neurônios. Neurônios são células nervosas. Os neurônios eles são responsáveis por captar e transmitir informações, tanto dentro do corpo quanto fora. Né? Por que fora? Porque quando a gente recebe luz ou calor, o seu corpo ele de alguma forma responde. Por exemplo, se você entra em um lugar muito claro, a pupila do seu olho vai diminuir, né? Vai ficar forte, seu cérebro vai ficar vai receber esse sinal. Se tiver muito calor, se colocar a mão numa panela quente, você não vai fazer isso, né? Espero que não. Se você colocar a mão na panela quente, sua mão tende a falar, ai, né? Você sente uma dor, sua mão afasta por conta das células nervosas. Aqui é um exemplo de neurônio. Outra curiosidade, as células podem ser observadas em diferentes tamanhos. Isso não tem no seu livro, tá? O professor trouxe de bônus. Algumas podem ser microscópicas, que tem que ter um microscópio. Lembra que eu falei que a maioria é microscópica? Então, algumas são macros, que podem ser observadas a olho nu. Né? Microscópicas, a gente tem a ameba e os vegetais, células vegetais. Mas macroscópicas nós temos a gema do ovo. A gema do ovo é uma célula, tá? Não o ovo inteiro, só a gema é uma célula. Os alvéolos da laranja, aqueles fiozinhos que ficam onde fica a parte doce, né, da laranja, ela é uma célula microscópica, tá? Células microscópicas, elas são medidas em micrômetros, né? Muito menor que metros, né? E alguns exemplos a gente viu nos exemplos anteriores, né? Que são os glóbulos, os neurônios. Já a gema do ovo, a fibra do algodão e a laranja, né? Os alvéolos da laranja, são macroscópicas, são grandes, né? Aquela fibra que você vê do algodão, ela é uma célula, aquilo. Mais curiosidade para vocês, pra gente encerrar essa outra parte do vídeo. A gente já tá acabando, tá, gente? Células tronco. As células tronco são células que autorrenovam e elas vão diferenciar em outras categorias de célula. Então, uma célula tronco pode formar célula do intestino, uma célula tronco pode formar um músculo, uma célula tronco pode formar célula sanguínea, nervosa, cardíaca, do fígado. São células muito importantes no nosso corpo. Na verdade, todo mundo no começo foi uma célula tronco e aí as células foram diferenciando. Gente, nós veremos a última parte do vídeo sobre essa organização que tem o nosso corpo e a gente encerra, beleza? Espero lá. Tá cansadinho? Descansa um pouquinho e volta. Toma uma água.